Felipe, que é o pastor presidente da igreja dele, e quem sabe um dia nós traremos ele aqui, né, pastor Gonta? Né? Dizer que o pastor Gonta é membro adotivo desta casa, viu? Que a Igreja Batista Aliança receba um abraço fervoroso virtual da Igreja Batista Peniel, e que nós estamos aqui todos unidos num desejo só, avançarmos no reino de Deus. Abra o seu coração nesta hora, porque nós já exaltamos o nome do Senhor. Agora é o tempo de nós nos aquietarmos e dedicarmos toda a nossa atenção espiritual para o que o Espírito Santo quer falar aos nossos corações nesta noite. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos o teu servo, nós agradecemos, ó Deus, pela vida dele, por tê-lo trazido nesta viagem de trabalho também a esta região, livrando de todo o mal. Nós apresentamos também a nossa gratidão pela recuperação da saúde dele a cada dia. Que o Senhor continue abençoando e concedendo graça a ele. Também, ó Deus, para a ministração da tua palavra, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós repreendemos aqui qualquer ação do inimigo, ó Deus, que venha prejudicar o fluir da tua palavra. Que ele bate retirada em nome e pelo sangue de Jesus. Assim te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Graça e paz. Amém? Quem já orou por mim aqui alguma vez? Levanta a mão aí. Só esses gatos pingados? Esse menino, me diminui um pouquinho aqui. Pode jogar a iluminação aqui para... Assim. Isso. E tira esse aqui. Agora. Gosto de ver o zóio, né? Olha, eu quero dizer que a você que tem orado por mim, que orou, ore de novo. Mas ore agora agradecendo a Deus, porque Deus tem feito grandes coisas em minha vida. Amém? Há pouco o irmão disse assim: ei, pastor, a cirurgia já aconteceu? Eu disse: já aconteceu, já estou, é bom. Né? Cadê Diego? Está aí hoje? Não. Doutor Diego está não, né? Doutor Diego foi uma bênção em minha vida, é uma bênção. Deus o usou para fazer uma cirurgia. E está tudo bem, está tudo ótimo, e eu estou feliz. Dirigi 1.545 quilômetros de ontem para cá, sozinho, e é uma bênção. Eu gosto. Venho dirigindo da maior felicidade. Aí eu falei, pastor Jorge, eu oro, eu canto, eu prego, eu preparo o sermão, eu faço tudo de lá para cá, dirigindo. É uma bênção. Tem hora que eu canto mais alto que o som do carro. E tem hora que eu começo a orar. E tem hora que eu começo a chorar. E tem hora que eu começo a sorrir. E aí eu vim preparando o sermão e preguei ele todinho de lá para cá. Eu não sei se eu vou pregar o mesmo. Mas foi o que Deus colocou no meu coração. A nossa igreja, eu quero que os irmãos orem pela nossa igreja. A nossa igreja está lá. Igreja Batista Alicerce. Pastor Felipe é um jovem pastor de 42 anos, e um pastor que eu tenho um relacionamento com ele muito grande. Antes de ser meu pastor, eu fui o examinador do concílio dele, para ele se tornar pastor, né? E a nossa igreja nasceu, tem 15 anos, eu sou membro fundador dela, ela nasceu com 30 membros, hoje ela está com 780 membros. 15 anos depois, nós temos um auditório só para 400 pessoas. Aí temos que ter 3 cultos iguais durante o domingo, porque nós temos uma frequência de mais de 1.000 pessoas. Então temos um culto 9 horas, temos um culto 11 horas e temos um culto às 19 horas. E o nosso espaço só cabe 400 pessoas. Brasília é uma luta para se ter algum imóvel para comprar. A gente não acha. Na região da igreja não tem imóvel para comprar. E nós pagamos R$35 mil de aluguel nesse espaço para 400 pessoas. Mas sabe o que Deus está fazendo com a nossa igreja? Nós acabamos de alugar um espaço para 1.200 pessoas, com 16 salas, era uma faculdade, na beira de uma BR, extremamente estratégico, e vamos ter, a partir do dia 10 de janeiro,
um auditório para 1.200 pessoas, tá certo? E nós alugamos esse espaço por R$70 mil. É muita fé, pastor Jorge. É bondade de Deus. Mas, meus irmãos, o pastor Felipe me chamou para ir lá. E quando eu entrei, ele disse, pastor, aqui cabe 1.200, agora eu estou feliz. Eu disse, não fique tão feliz assim por causa do espaço, porque já não vai caber mais. Tem uma grande churrascaria lá na cidade que fechou. É um negócio de cinema, o tamanho daquele espaço. Tá? São 100 mil metros quadrados de área na frente do zoológico de Brasília. E está à venda por R$1 bilhão. E eu disse, se prepara, porque ali vai ser nosso para a glória de Deus. Se prepara. Deus tem feito coisas grandiosas, irmãos. Coisas grandiosas. Hã? É isso aí. Mas, meus irmãos, então os irmãos continuam orando por nossa igreja. Eu falei, pastor Jorge hoje, pastor Felipe precisa vir aqui. Um homem de Deus, um homem que pensa 10 anos na frente. Hoje, quando o pastor Jorge pregava pela manhã, eu dizia para ele o seguinte, eu pensava comigo o seguinte ali, a igreja precisa pensar 10 anos lá na frente, 20 anos lá na frente. E ele é esse homem, sabe, pastor? Um jovem pastor, dinâmico, psicólogo, fantástico, prega maravilhosamente bem. Eu bebo daquela mensagem todo domingo, sentadinho lá na minha cadeira. Irmãos queridos, vamos ler a palavra de Deus? Quem aqui está vivenciando alguma situação de muita dificuldade? Não vou perguntar em que área. Pode ser na área financeira, pode ser na área emocional, pode ser na área espiritual, em qualquer área da sua vida, que está enfrentando um momento muito complicado, que talvez você já tenha dito assim, é impossível. Alguém? Tem alguém? Eu queria que você ficasse de pé, com coragem. Eu vou talvez dispor você um pouquinho, mas eu queria que você ficasse de pé. Pode ser enfermidade, pode ser material, pode ser de qualquer ordem. Mais alguém? Eu queria convidar os irmãos a recitarmos o Salmo 121, versículo 1. Sem olhar na Bíblia. Não. Apareceu? Não pode dar spoiler dessas coisas, porque é para a gente testar o povo da escola bíblica, né? Vamos juntos agora? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez... Eu acho que a gente pode fazer esse lugar estrondar agora, Gabriel. Ô, Gabriel, você está no lugar errado hoje, estou no lugar lá atrás. Vamos lá, bem forte, vamos lá. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Diga um aleluia bem forte. Amém. Aplauda o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. No hebraico, pode continuar de pé, tá? No hebraico, a não ser que o seu motivo de oração seja um problema de perna, aí você tem que sentar. Mas olha bem, no hebraico, eleve os meus olhos para os montes não são necessariamente as montanhas. Os montes são problemas. No hebraico, o significado disso são lutas, dificuldades, problemas. E aí o salmista diz, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Aí ele diz, complementa? De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém?
Não abra, não precisa abrir a sua Bíblia nesse salmo e colocar na estante da sua casa, que não vai resolver o problema. Tem gente que coloca no painel, eu já vi taxista que coloca no painel do carro, aberto no Salmo 121. Aí você está usando a Bíblia como um simbolismo. Eu quero dizer para você o seguinte: você precisa crer nessa palavra. Amém? Você precisa crer nisso. Que olhando para os problemas, o socorro virá do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar essas vidas que ficaram de pé agora, Senhor. Tu conheces cada coração aqui, cada vida. Tu conheces inteiramente essas vidas, Pai. Tu sabes pelo que estão passando. E nós colocamos essas situações agora nas tuas mãos. Que hoje mesmo os teus servos tenham resposta. Resposta do céu. Resposta tua, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Vamos continuar sentados. Abra sua Bíblia no livro, do segundo livro de Reis, capítulo 4. Pastor Felipe, Pastor Jorge, ele está fazendo uma campanha lá na igreja muito séria. A campanha é a seguinte: traga sua Bíblia para a igreja. Sua Bíblia de papel. Ele está nessa campanha lá fervorosa, sabe? Traga sua Bíblia de papel. Traga sua Bíblia de papel. Bota o povo para folhear a Bíblia. E outra coisa que ele está cortando é, às vezes, não jogar o texto na tela. Para a gente aprender. Tem gente procurando o segundo Reis agora, lá perto do Apocalipse. Vamos ler, 2 Reis 4. Ora, clamou ali uma certa mulher das esposas dos filhos dos profetas a Eliseu, dizendo: o teu servo, o meu marido, está morto. E tu sabes que o teu servo verdadeiramente temia o Senhor. E o credor veio para levar consigo os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse a ela: o que farei por ti? Conta-me, o que tens tu na tua casa? E ela disse: a tua criada não tem nada na casa, além de uma botija de azeite. Então ele disse: vai, pede para ti vasos emprestados de todos os teus vizinhos, vasos vazios, e não peça poucos. Eu vou repetir: e não peça poucos. E quando tu entrares, fecharás a porta diante de ti e diante dos teus filhos, e derramarás dentro de todos os vasos, e tu porás de lado aquele que estiver cheio. Assim, ela se foi diante dele e fechou a porta diante de si e dos filhos que trouxeram os vasos para ela, e ela derramou. E sucedeu que, quando os vasos estavam cheios, ela disse ao seu filho: traz mais um vaso. E ele disse: não há mais vaso. E o azeite parou. Então ela veio e disse ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e vive tu e os teus filhos do restante. Que o Senhor da glória possa aplicar essa palavra em nossos corações. Amém? Amém? Eu ontem passei em Bom Jesus da Lapa. Não se preocupe que eu não transgredi nenhum relacionamento com meu Deus, tá? Tá tudo certinho. Eu só passei lá na cidade. Eu não sei quantos de vocês conhecem Bom Jesus da Lapa, mas a cidade está muito bonita, muito bonita. E eu fui lá na gruta há muitos anos atrás. Aí ontem eu fui lá na gruta.
na gruta, onde tem um santuário dentro da gruta. Obra natural de Deus, coisa linda, linda. E eu entrei lá. Mas certa vez, eu estive lá nessa gruta e tinha uma senhora olhando por um buraquinho. Desculpa, vou fazer aqui. Ela estava assim, ó. Aí virou para a amiga e disse: você viu Jesus? Aí a amiga disse: eu vi. Ela disse: eu também vi Jesus. Aí eu disse: eu quero ver também, peraí. Aí eu fui olhar pelo buraquinho. Aí ela disse: o senhor viu Jesus? Eu disse: eu não. Aí ela disse: olha de novo, é porque o senhor não olhou direito. Mas é bem pequenininho o buraquinho. Aí eu fui. Eu disse: ah, tem um negócio lá dentro. Ela disse: é Jesus. Aí está aí dentro. Era um quadro, na verdade, com aquilo que se diz ser Jesus Cristo. E eu tive que dizer, a minha língua coçou. E eu disse: eu tenho que falar com ela. Eu disse: é porque o Jesus que eu conheço é diferente desse que está aí dentro trancado. O Jesus que eu conheço está vivo. O Jesus que eu conheço fala comigo. O Jesus que eu conheço me ouve. O Jesus que eu conheço cura. O Jesus que eu conheço toca em mim e eu toco nele. O Jesus que eu conheço é relacional. Eu me relaciono com ele e ele se relaciona comigo, porque ele está vivo. Ele não é algo inanimado. Ele é vida. Ele é vida. E eu posso me relacionar com ele. Então o meu Jesus é diferente desse que está aí dentro. Aí ela disse assim: mas eu creio nesse que está aí dentro. Eu disse: mas eu creio nesse que está aqui fora. Eu não ia naturalmente começar um embate ali com aquela senhora. Mas o que eu quis dizer para ela era pregar para ela o Jesus Cristo verdadeiro, único, Filho de Deus. E quando nós abrimos a nossa Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós encontramos Deus se relacionando conosco. E nós nos relacionando com Deus, desde todos lá do passado, lá no Antigo Testamento, os profetas, aqueles que foram convocados por Deus para uma obra, todos se relacionaram com Deus. Um dia Moisés estava andando no deserto, lá desamparado, e de repente uma árvore começa a pegar fogo, e Deus diz: sou eu, não fique assustado. Eu não ficaria assustado, eu sairia correndo, né? E a árvore começou a pegar fogo, e Deus conversou com ele, e ele conversou com Deus. E aí Deus diz assim: pega essa vara que você está aí, coloca no chão. A vara virou uma cobra. Ele disse: agora pega no rabo da cobra. Ele pegou no rabo da cobra, virou uma vara de novo. E esse homem foi chamado por Deus para tirar o povo de Deus do Egito. Só que ele disse: Senhor, eu não vou conseguir. E Deus disse assim para ele: não fica com medo, eu falarei por você. Isso é relacionamento. Aí ele sai com o povo do Egito e encontra o Mar Vermelho, sem um barco, com uma multidão. Ele para, eu acho que eu teria dito assim: Senhor, se equivocou, ou eu estou equivocado. Aí Deus diz: toca com essa vara no mar. E quando ele tocou, o mar se abriu. E o povo de Deus atravessou de pés enxutos, até chegar do outro lado. Sabe como é o nome disso? Relacionamento. Aí um dia, eles encontram o mar, uma água amarga. E Deus transforma aquela água amarga numa água doce. E eles tomam essa água doce. O nome disso é relacionamento. E Deus vai abençoando esse povo na trajetória do deserto, em busca da terra prometida, sustentando aquele povo. Até um dia em que Moisés sobe ao monte. Qual foi o monte que ele foi buscar os 10 mandamentos? Hein? O nome do monte?
Ah, muito bem. Monte Sinai. Aí ele sobe. Deus fala com Moisés, relacionamento. Moisés escreve, desce. Quando ele desce, o povo estava adorando um bezerro. Moisés se revolta. Qualquer um de nós ficaria revoltado. Ele disse, eu estou falando com Deus ali em cima, batendo um papo. Deus está passando o que Ele quer para mim, para eu passar para vocês, e vocês estão aqui adorando um bezerro, feito de ouro, um objeto inanimado. Vocês estão adorando um símbolo, quando nós temos um Deus à nossa disposição, um Deus pronto a nos ouvir, seja qual for a situação. Moisés fica tão revoltado que quebra aquelas tábuas e tem que voltar de novo, para Deus falar de novo, escrever de novo, tudo aquilo. Aí chega lá no Antigo Testamento, eu vou mais para frente, porque senão eu vou ter que narrar a Bíblia toda hoje, né? Então vamos para o Novo Testamento. Aí chega lá, vem Jesus Cristo. E aí quantas e quantas situações em que Cristo se relacionou com as pessoas. Quantas pessoas buscaram Jesus e conversaram com Jesus? Começou lá no primeiro milagre. Jesus estava num casamento. E o vinho acabou. E aí a mãe de Jesus, Jesus, dá um jeitinho aí. E ele transformou a água em vinho. E ele conversou com aquelas pessoas. E transformou, e fez um milagre. Isso é relacionamento. Um dia, existiam 10 leprosos, homens afastados da sociedade, rejeitados pela sociedade, porque tinha uma doença que naquela época era uma doença terrível. E aí Jesus cura os 10 homens. Salva um, mas cura os 10. Isso é relacionamento. Não importa a situação. E a Bíblia toda está cheia, repleta de atitudes de Jesus, demonstrando que Ele está sempre pronto a nos ouvir, sempre pronto a nos socorrer, sempre pronto a nos amparar. Há pouco eu estava no gabinete do pastor Jorge, aí eu falei de uma determinada situação, ele virou para mim e disse assim, homem de pouca fé. Me chamou de bully. Deus está sempre pronto. Mês de janeiro, eu estava aqui trabalhando. Só que eu tinha deixado uma biópsia sendo analisada lá em Brasília. E o meu médico me liga e diz assim, eu quero te dar uma notícia. Você tem câncer. E você precisa vir rápido. Eu nunca dirigi tão rápido em 1.546 quilômetros. Eu saí 9 horas da manhã de Vitória da Conquista, 9 horas da noite eu estava em Brasília. A minha ansiedade era tanta de no dia seguinte estar lá no médico, para ouvir o que o médico tinha para me dizer sobre o meu tratamento, sobre a possibilidade de cura, o que ele tinha para a minha vida. Mas eu havia me esquecido que antes dele há um Deus todo-poderoso que estava me escutando, que estava ao meu lado e que estava entendendo que eu precisava dele. Às vezes nós recorremos a tantas coisas e esquecemos de nos relacionar com Deus, de buscar a presença de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu aqui no texto. Aquela mulher estava desamparada, era uma viúva. E ela tinha um problema muito sério. Esse tipo de problema não existe, mas pelo menos que eu entendo, não tem lei nenhuma hoje que fala disso, né, pastor Jorge, né, Bianca? Então, assim, que você pode pagar uma dívida com o filho. Eu sei que bloqueia a conta bancária, bloqueia um bocado de coisa, mas não dá para levar os filhos hoje mais não. Mas naquela época, o marido tinha deixado uma dívida tão grande que os credores estavam dizendo o seguinte, ou você paga ou nós vamos pegar os seus filhos como escravos. Você vai perder os seus filhos. Eu imagino a aflição daquela mulher. Eu não sei por que você levantou nesse instante aqui.
Mas ela também, se estivesse aqui, naquela situação teria levantado, e ela teria dito assim, minha situação é que se eu não pagar uma dívida, eu vou perder os meus 2 filhos. É uma situação muito difícil, aos olhos dos homens impossível. Como é que eu vou fazer? E ela então recorre a um servo de Deus, ao profeta Eliseu. E Eliseu diz para ela o seguinte: como é que eu vou resolver o teu problema? Eu acho que ele falou consigo mesmo, sabe, pastor? Como é que eu vou resolver o problema dessa mulher? Vem cá, o que você tem em casa? E ela disse, eu tenho apenas uma botija de azeite. Sabe de uma coisa? Deus está te perguntando hoje, o que você tem em casa? Você que ficou em pé aqui. Ou você que não ficou em pé. Ou você que tem um familiar que está passando por um momento talvez desesperador. Deixa eu te falar uma coisa, Deus está perguntando o que você tem em casa. E hoje não se trata mais de azeite, que naquela época era um elemento caro. E ainda é, não é? Hoje a gente não está podendo comer mais azeite. Né? Tão caro que está. Não é? O azeite está caro demais. Mas naquela época já era muito caro. E ela tinha uma botija de azeite. Presta atenção. Deus está te perguntando hoje, o que você tem em casa? Sabe qual a resposta que ele quer ouvir? Ele não quer ouvir que você tem uma botija de azeite. Ele quer ouvir que você tem um coração pronto para adorá-lo em qualquer circunstância. Ele quer ouvir que você tem joelhos para serem dobrados diante da grandeza de Deus. Ele quer ouvir que você tem uma vida para dedicar a Ele de serviço, no reino dele. Essas são as botijas de azeite que Deus quer encontrar em tua casa para que Ele possa realizar a obra que você precisa que Ele realize. Nós somos servos de um Deus relacional, um Deus que conversa conosco, um Deus que nos ouve em qualquer situação, em qualquer momento. Eu tinha uma ovelha que disse que gostava de orar de madrugada porque a fila era menor. Ela disse, pastor, eu gosto de orar de madrugada, que a fila deve ser um pouco menor do que de dia. Eu disse, você que se engana. Eu acho que de madrugada é mais cheio. Gente, deixa eu te confessar um pecado para vocês. Eu vou confessar um pecado. Quando eu durmo. Sabe, Bruno, quando eu bato na cama e durmo, ninguém me acorda. Eu nunca, pecado confessado, tá? Diante de Deus, diante dos irmãos. Eu nunca tinha acordado de madrugada para orar. Nunca. Eu acordava de manhã, ou orava antes, ou orava depois do sono, mas eu nunca tinha orado de madrugada. E eu pedi a Deus que me desse essa oportunidade. Você sabe o que Deus fez? Tirou o meu sono. E aí eu ficava igual bife na chapa, virando de um lado, virando para outro, virando para um lado, virando para outro. Aí você sabe o que eu descobri? Eu disse, Deus está dizendo assim, ajoelha e ora. Você não pediu? Eu estou te ensinando, ajoelha e ora. E eu comecei a orar 2, 3 horas da manhã, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. E Deus de repente começa a responder as minhas orações. E eu digo que estava faltando orar de madrugada. Era a botija de azeite que faltava. Aquela mulher então ouviu a recomendação de Eliseu. Toma vasilhas emprestadas. Presta bem atenção numa coisa, eu fiz questão de repetir. E ele disse, não poucas. Ou seja, toma muita vasilha. Ou seja, a obra que eu quero realizar na sua vida não é uma obra qualquer. Eu quero fazer uma obra maravilhosa. Então, toma muitas vasilhas emprestadas. Porque vem coisa boa por aí. Aquela mulher fez exatamente como o profeta falou.
ela pegou aquelas vasilhas e começou a encher. E começou a encher. E começou a encher. E foi enchendo. E foi enchendo. E foi enchendo. E daqui a pouco, as vasilhas estavam todas cheias. Amém? Ela não tinha mais uma botija de azeite. Ela tinha inúmeras botijas de azeite. E não somente vasilhas vazias, mas ela tinha botijas cheias de azeite. Presta atenção, meu irmão, minha irmã. Eu não sei quantas vasilhas você tem em casa para encher de bênção. Eu não sei quantas vasilhas você tem em casa para encher daquilo que lhe falta. Mas eu quero lhe dizer, confia no Senhor. Confia no Senhor, porque a resposta certa vem do Senhor. Não há impossível para Deus. Lembre-se disso, não há impossível para Deus. As vasilhas começaram a ser cheias. E foram ficando cheias. E foram ficando cheias. E Deus foi enchendo aquelas vasilhas. Milagrosamente, de uma única vasilha, Ele fez transbordar azeite em todas as vasilhas. É isso que Deus faz, é isso que Deus quer fazer na sua vida. Mas você precisa primeiro ser obediente a Deus. Um dos fatores de resposta de Deus é a nossa obediência ao que Deus quer de nós. Nós perdemos a bênção às vezes. Nós perdemos a chance de sermos curados, de sermos abençoados, de sermos libertados, porque nós deixamos de obedecer àquilo que Deus nos pede. Aquela mulher podia ter achado ridículo a ideia de pedir, de pegar vasilhas emprestadas, se ela só tinha uma botija de azeite. Ela podia dizer, isso é irracional. Isso não pode, não tem como isso acontecer. Mas ela creu, ela acreditou, ela depositou a confiança de que a palavra do profeta era a palavra de Deus. E às vezes existem palavras ditas por Deus, ditas por profetas, ditas por pastores, ditas por servos de Deus, que nos parecem ridículas, que nos parecem um insulto, que nos parecem absurdas, que nos parecem irracionais, mas é a palavra de Deus. E quando é a palavra de Deus, não cabe a nós análise, cabe nós confiarmos naquilo que Deus tem preparado. Porque nem tudo às vezes é natural. Há muita coisa que nos acontece que é sobrenatural. E aquilo que é sobrenatural é muito mais além do que nós pensamos ou pedimos. Aquela mulher agora não tinha, como ela disse, um único pote de azeite. Ela tinha vasilhas e vasilhas e vasilhas e vasilhas e potes e vasilhas que ela tomou emprestado, e todas estavam cheias. Todas estavam cheias. Eu quero te dizer uma coisa hoje em nome de Jesus, presta bem atenção. Se você só tinha até hoje um pote de azeite em casa, Deus vai encher muitas vasilhas de azeite na tua vida. Creia nisso. Creia nisso. Volte para casa com essa certeza. Volte para casa com essa certeza. Que não há coisa que Deus não possa realizar, não há obra que Deus não possa fazer. Da última vez que eu preguei aqui, eu falei sobre Miltinho, um homem baixinho, que queria matar a família. Falei para o irmão, ele morreu essa semana. Miltinho morreu. E se ele morresse antes, ele estaria no inferno. Ele morreu essa semana.
e foi para o céu. Deus é Deus. Durante todos os 39 anos de ministério, eu disse uma coisa para as igrejas que pastoreei: deixa Deus ser Deus. O problema é que a gente tem um Deus que se relaciona conosco e a gente ainda não dorme preocupado, e a gente ainda tem medo da escuridão, e a gente ainda vacila porque a gente acha que as coisas não vão acontecer. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Amém? Muito bem. Então isso está lá no versículo 6. E sucedeu que quando os vasos estavam cheios, ela disse ao seu filho: traz mais vasos. Não tinha mais vasos. Os vasos foram cheios. O azeite parou. O azeite parou. A bênção foi dada. Deus cumpriu a sua parte. Deus fez o que Ele prometeu. Ele respondeu às ansiedades do coração daquela viúva. As expectativas foram supridas. Tudo aconteceu naquele dia, quando o azeite parou. Deixa eu te falar uma coisa: Deus sabe a medida do que nós precisamos. Deus sabe o que nós precisamos. A gente fica, às vezes, pensando que Deus não conhece a gente. Né? Aí diz assim: Deus não está me ouvindo. Eu não sei quantos de vocês, não vou nem perguntar não, para não expor nenhum de vocês aqui ao pastor Jorge. Tá bom? Mas quantas vezes a gente diz assim: por que que Deus não me ouve? Eu já recebi tanta gente do gabinete que me fez essa pergunta: pastor, por que que Deus não me ouve? E eu disse: por que que você está dizendo isso? Pastor, já tem 1 ano que Ele não me responde. Eu disse: fica tranquila, porque Ele te ouve. Ele sabe do que está acontecendo. Ele sabe do que está passando. O salmista no Salmo 139 diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando eu assento e quando eu me levanto, e de longe entendes o meu pensamento. Tenha certeza de uma coisa: Deus te conhece completamente. Às vezes Ele deixa passar um tempinho maior, às vezes um tempinho menor, às vezes é imediatamente. Alguma coisa vai acontecer, fica tranquilo. Porque Deus está no controle, Ele não perde o controle da sua vida. Amém? Deus não perde o controle da sua vida. Ele sabe o que está acontecendo, o que precisa haver, o que precisa acontecer. É uma coisa muito simples do ponto de vista de Deus, às vezes complicado do nosso ponto de vista, que se chama fé. Eu sou péssimo, minha esposa ri só de mim, sabe? Porque eu sou camarada fantástico para assistir filme. Eu não sou muito de assistir filmes, sabe, Bruno? Tem um filme que eu assisti há muito tempo atrás, que eu gosto de filme de sessão da tarde. Aqueles filmes bobo. A Ilha Perdida, não sei o quê. Eu assisti o Força Aérea 1, que é o avião do presidente. Que é Aí toda vez que pergunta para mim: qual o filme que você mais gosta? Eu digo: Força Aérea 1. É o único que vem à minha mente. Mas é o seguinte, tem um filme de Indiana Jones, que eu acho que é A Última Cruzada. Eu acho. Vocês me corrigem aí, tá? Então, vocês me corrigem. Que tem um cálice sagrado. É isso? Eu estou certo até aí? Aí,
está de um lado e ele está do outro lado. Aí ele recebe o conselho de alguém lá, que eu não me lembro mais de quem, que diz assim, é uma questão de fé. Vocês lembram disso? Estou certo ou estou errado? Aí ele chega assim, ó, tem um abismo para atravessar e não tem ponte. Aí ele vai e dá a pisada naquele vazio. E quando ele dá o passo no vazio, aparece uma ponte embaixo dos pés. E ele atravessa. Nós não estamos vendo, mas existe uma ponte debaixo dos nossos pés que nos liga a Deus. E o elemento que nos liga a Deus nessa ponte chama-se fé. Isso basta. O azeite parou. Parou porque Deus fez a obra. Ele disse, agora está concluído. Agora está pronto. Agora está tudo certo. Vamos só para as questões finais. Vamos agora para as questões finais. O azeite primeiro? Encheu. O azeite primeiro? Depois? E agora? Sobrou, Bruna. Deixa eu falar uma coisa. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, ele abre. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, isso é relacionamento. Você pediu? Você pediu? Pedi. Deus vai responder. E o gostoso dessa questão de relacionamento é que Ele sempre faz mais do que o que a gente pede. Você já parou para pensar que Deus faz mais do que o que a gente pede? Que Deus sempre dá mais, porque Ele é o Deus que faz superabundar a graça em nossa vida. Ele faz sobrar. Ele deixa extrapolar aquilo que a gente pede. Nós estamos às vezes chorando, nós estamos às vezes em depressão, nós estamos ansiosos, nós estamos mal. Porque não temos alguma coisa que nós precisamos muito. Aí pedimos a Deus e Ele nos dá. E quando Ele nos dá, a gente observa que Ele dá mais do que o que a gente pede. Qual era a necessidade daquela mulher? Pagar uma dívida deixada pelo esposo, para que os filhos não fossem levados como escravos, correto? Era isso o problema? Problemão, concorda? Então o que ela precisava era de azeite suficiente para pagar a dívida. Vamos colocar em real. Em dólar não, porque o dólar está muito caro. Vamos colocar em real, tá certo? Digamos que fosse 100 mil reais. Então ela precisava de azeite para pagar uma dívida de 100 mil reais. Aí Deus ia fazer encher vasilhas para pagar a dívida de 100 mil reais. Olha, eu calculo que fosse aí, digamos, 100 vasilhas. Do jeito que o azeite está caro, 100 vasilhas já paga, né? Então, 100 vasilhas para pagar 100 mil. Vamos colocar assim para ficar em números redondos. Então, com 100 vasilhas, a sua dívida está paga. Então, ela ficaria contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar em 100 e disse assim, agora, minha dívida está paga. Sabe o que aconteceu? Foram tantas vasilhas, tanto azeite, mas tanta vasilha, que o que deu com a venda, o resultado da venda daquele azeite, deu para ela pagar a dívida. Vocês olharam o restante do texto? Ou vocês não olharam o restante do texto? Presta bem atenção, porque o que está escrito aqui é um milagre dos milagres. Olha bem aqui, olha. Então ela veio e disse ao homem de Deus, e ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e vive tu e os teus filhos do restante.
foi suficiente, pastor Jorge, para sustentar aquela família para o resto da vida. Deus, quando dá, Ele dá em abundância. Ele faz a superabundância na sua vida. Creia nisso, querido. Deus nunca deu menos do que nós precisamos. Deus nunca nos deu exatamente o que a gente precisava. Deus nos deu muito mais além do que nós precisávamos. Pastoreava a igreja em Ilhéus, Igreja Batista Lindinópolis. Estávamos construindo um templo para 1000 pessoas lá. O pastor Fernando Albernaz era pastor aqui. Pedi a dica a ele do telhado, onde ele comprou o telhado da igreja, porque eu queria colocar o mesmo telhado daqui e lá. Ele me deu a dica. Chamei 4 irmãos da igreja para irmos à Vitória da Conquista, para fazermos o orçamento do telhado e comprarmos o telhado. Um irmão da igreja que morreu o ano passado disse assim: pastor, o senhor está ficando doido? Nós não temos R$1. Eu disse, mas Deus tem. Vamos embora. E fui para a Vitória da Conquista. Cheguei lá com esses 4 irmãos. Marcello era o nome da empresa, um italiano católico até onde não queira mais. E aí nós chegamos no escritório dele, entramos, e eu vou chutar aqui porque eu não lembro mais de números, mas digamos que tenha sido algo em torno de R$200 mil o telhado da igreja. Ele pegou a planta e calculou e disse, R$200 mil. Aí ele disse, vocês dão 100 mil de entrada e 4 parcelas de 25 no restante. Eu tinha um diácono que a risada dele não existe igual no mundo. Ele deu uma gaitada, minha mãe chamava de gaitada, não era nem risada. Deu uma gaitada dentro do escritório do cara e disse, O cara olhou para ele e disse assim, qual foi o problema? Ele disse, a gente não tem R$1. Aí o cara disse, mas vocês não vieram comprar? Ele disse, a gente veio, mas a gente não tem dinheiro. Aí ele disse, como é que vocês podem pagar? Aí ele disse, a gente pode pagar em 20 eram 10 parcelas de 20 mil, R$20 mil. Ele disse, mas qual a entrada? Não, a gente não tem entrada. São 10 parcelas de 20 mil. É assim que a gente pode. Estava na hora do almoço. Ele disse, eu vou em casa almoçar, mas eu acho que não vai dar certo. Esse irmão virou para ele e disse assim, eu acho que vai dar certo. Aí ele foi embora. Lá na saída, essa empresa, assim, na saída de Conquista, lá para Jiquié, é numa área industrial que tem lá, perto até daquela fábrica do TIU, da coisa de limpeza TIU. Então tinha uma árvore frondosa, muito grande, e eu disse, nós vamos orar agora debaixo dessa árvore. E nos ajoelhamos debaixo da árvore. Eu disse, Senhor, é para a tua igreja. É para a tua igreja. Nós queremos ver essa igreja avançar. Essa igreja eu assumi com 146 membros. Nós estávamos construindo um templo para 1000 pessoas. E nós nos ajoelhamos ali, fomos almoçar e voltamos. E ele chegou. E ele nos convidou, pode entrar. E a gente entrou. Ele disse, eu não sei porquê, mas eu vou fazer o que vocês pediram. E eu virei para ele e disse, você não sabe, mas a gente sabe. E ele disse, sabia? Sim. Porque enquanto você saiu daqui, nós fomos orar e pedir a Deus que quebrantasse o seu coração. Ele disse, vocês vão me pagar 10 parcelas de 20 mil. E o tesoureiro tinha ido comigo, pegou o talão de cheques para dar 20 cheques, 10 cheques para ele lá e disse, não, eu não quero nenhuma folha de cheque. E o tesoureiro disse, mas a duplicata que nós vamos assinar, o contrato, ele disse, não quero contrato, não tem duplicata, não tem cheque, vocês depositam na conta da minha empresa todo mês.
E fiquem tranquilos que a semana que vem as telhas estão lá na igreja. Pode ir lá, Igreja Batista, Lindinópolis, no Alto da Conquista. Olhem o telhado, que vocês vão ver lá o telhado. Aí sabe o que aconteceu? Um dia antes, era um sábado, e o vencimento era segunda. Da primeira parcela, o tesoureiro virou para mim e disse: pastor, Natan está aqui hoje? Não? Está não, né? Hoje faltou todo mundo, pastor Jorge. Natan não. O tesoureiro virou para mim e disse assim: pastor, segunda-feira é a primeira parcela. Eu disse: quanta gente tem? Ele disse: não temos nada. Eu disse: olha, se Deus fez, é porque Ele vai responder. Naquela época a gente tinha um boletim, lembra do boletim da igreja, que era com a ordem de culto? A gente tinha essas coisas bem formais, né? Aí eu disse: rasga o boletim. Minha esposa disse: não, mas ela é a musicista, né, e tal. Eu disse: não, e a ordem do culto, não esquece a ordem do culto. Amanhã pela manhã e à noite nós vamos transformar em cultos de oração. A igreja vai estar de joelho aqui para Deus mandar esse dinheiro. Nós oramos a manhã inteira de joelhos. Eu morava ao lado do templo. Ao lado. O povo foi embora. O templo estava só com o telhado, tudo no osso, porque o templo lá no primeiro andar. Eu subi, porque a gente estava num salão provisório, eu subi, me sentei assim, no palco provisório lá, todo sujo. Olhei para o telhado e comecei a orar: Senhor, está nas tuas mãos. Eu sei que tens uma resposta. Está difícil, mas tens uma resposta. A irmã Valdelice, a zeladora da igreja, chegou para mim. Eu pensei que ela estava querendo me expulsar para ir embora. O povo todo já tinha ido embora. E ela disse: pastor, o irmão Jair Azevedo, eu estou falando os nomes aqui porque eu tenho permissão para isso. Ele disse: irmão Jair Azevedo está embaixo querendo falar com o senhor. Ele e a esposa, eles eram membros da primeira igreja de Ilhéus. Aí eu: tudo bem, vamos lá para o gabinete. E ele disse assim: pastor, a minha esposa Vachi pediu demissão voluntária do Banco do Brasil. É demissão voluntária que chama, né? É aquele processo de demissão que o banco às vezes dá benefícios para a pessoa solicitar. E ela ia entregar o dízimo agora, lá na primeira igreja, R$40 mil. Mas ela disse que Deus colocou no coração dela dividir esse dízimo com essa igreja. Só tem uma coisa, pastor. Ela disse que Deus falou para ela que esse valor tem que ser aplicado na construção do templo. R$20 mil. O valor da parcela da segunda-feira. Amém? À noite, nós transformamos o culto da noite no culto em ações de graças, louvando ao Senhor pela resposta. Eu não sei qual é o teu problema. Eu não sei qual é a situação que você está passando. Eu quero lhe dizer uma coisa: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu não sei se você já se relaciona com Jesus. Eu não sei se você já tem uma vida de comunhão com Jesus. Eu não estou falando de visitar a igreja. Eu não estou falando de vir à igreja. Ah, pastor, eu vou à igreja todo domingo. Eu não estou preocupado se você vem à igreja todo domingo, nem eu, nem o pastor Jorge. Eu não estou preocupado com isso. Eu não estou falando de vir à igreja. Eu não estou falando nem de você ter uma Bíblia em casa. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de relacionamento com Jesus. Um dia estava Jesus com a grande multidão reunida. E tinha que alimentar aquela multidão. E Jesus disse: o que a gente tem aí para comer? Senhor, nós não temos nada, mas tem um menino aí que tem 5 pães e 2 peixinhos.
E Jesus disse: manda o povo sentar. E comecem a entregar esses pães. E era muita gente. Mais de 5.000 pessoas. E eles começaram a comer. E depois que todo mundo estava de barriga cheia, ainda sobraram 12 cestos de pães. Deixa eu te dizer uma coisa. Relacionamento com Jesus é crer em Jesus como seu Salvador. E é mais ainda, é crer que Jesus é o Senhor da sua vida. É o dono do seu coração. Há um dos textos que eu mais amo na minha vida, o pastor Jorge já me escutou pregando nesse texto uma vez, está lá em Romanos 11:36. Que diz, me ajude, pastor Jorge. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Essas convicções, elas precisam estar arraigadas no coração daquele que quer se relacionar com Jesus. Ele é o dono de todas as coisas. E todas as coisas retornam para Deus. Se você ainda não tem uma vida relacional com Deus, saiba que Deus quer se relacionar com você. Porque Ele é um Deus que te ama. E o amor de Deus é inesgotável. O amor de Deus não acaba. O perdão do Senhor derrama sobre o seu coração. Não importa o que você fez, não importa o que você foi, não importa o que já aconteceu na sua vida, importa que o perdão e o amor de Jesus, eles são transbordantes. E eles se derramam sobre o seu coração. Talvez um dia você já se relacionou profundamente com Deus e o deixou e o abandonou, ou você se escanteou, mas hoje Deus quer retomar esse relacionamento com você. Creia nisso. Se você nunca tomou essa decisão, hoje Deus quer que você tome essa decisão de se relacionar com Ele. Porque esse relacionamento é para a glória de Deus. Esse relacionamento é para respostas ao seu coração. Esse relacionamento é para que a graça de Deus superabunde em sua vida. Uma das coisas mais sensacionais é quando a gente tem a resposta que a gente precisava de Deus. Quando a gente tem a resposta que a gente precisava de Deus. Eu morava no Rio Grande do Norte, pastor recém-formado. A igreja tinha um carro, me lembro bem, uma Marajó, não sei quem conheceu o Marajó. Vocês mais novos não têm ideia do que seja uma Marajó. Uma Marajó. Porque o pior carro que eu já tive em minha vida foi uma Brasília. Porque a Brasília, eu não sei quem foi o engenheiro maluco que bolou a Brasília. Porque ele bolou um carro com um motor dentro do carro. Então a gente viaja com aquele barulho infernal, né? Mas a Marajó, a igreja tinha uma Marajó. Quando eu cheguei lá, a igreja comprou uma Kombi, mas depois ficou muito ociosa. A igreja trocou por uma Marajó cinza, linda Marajó. Só que a igreja não tinha casa pastoral. E eu cheguei com as minhas loucuras, porque eu sou um pastor meio louco. Aí cheguei e reuni a turma da igreja e disse assim, vamos começar a construção da casa pastoral? E eles disseram, pastor, com que dinheiro? Eu disse, vamos vender o carro. E o senhor vai andar de quê? Eu disse, compre uma bicicleta para mim. Lá em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, é tudo plano. Todo mundo tem bicicleta. O estacionamento da igreja é lotado de bicicleta. Aí a igreja comprou uma bicicleta para mim, de marcha, mas com quadro, sabe? E aí eu mandei alcochoar atrás para minha esposa sentar. Então eu ia pilotando a bicicleta, ela de lado, eu parecendo Batman, porque o paletó ia... Eu parecendo Batman, uma cadeirinha na frente, no guidão da bicicleta para o meu filho, que aí era só um filho, ele sentava na cadeirinha no guidão, minha esposa atrás segurando,
E eu pilotando a bicicleta, a gente ia para a igreja. Um dia o diácono disse: pastor, o senhor é louco, como é que o senhor faz a igreja? Vender um carro e compra uma bicicleta. Eu disse: não, é para a glória de Deus, irmãos. Essa casa é para a glória de Deus. Depois eu comprei uma Vespa. Você sabe o que é Vespa? Você não sabe o que é uma Vespa. Não é abelha, não. A Vespa é uma moto recheada, muito bonita, viu? E essa Vespa entrava água, eu não sei por onde, de vez em quando a Eliane, toda arrumada de salto alto para ir para a igreja, tinha que empurrar, e a gente chegava na igreja com um fedor de óleo queimado, violento. Mas era a nossa alegria, a gente já estava morando na casa pastoral nova, recém-inaugurada. Aí um dia eu disse: filha, nós precisamos orar por um carro. Ela disse, e mulher grava as coisas, meus irmãos. Né, homens? Ela disse: quem mandou você levar a igreja a vender o carro? Vamos orar por um carro? Vamos. Na seguinte semana, chega um tenente-coronel da aeronáutica, porque é lá em Parnamirim, onde está a base aérea de Natal. E ele chegou lá em casa e disse assim: pastor, Deus mandou eu vir aqui. Eu disse: amém. Eu pensei que ele tinha ido brigar comigo por alguma coisa. Eu disse: vamos entrar, meu irmão. Edson, o nome dele. Ele entrou, sentou. Eu disse: mas pois não, o que Deus mandou você vir fazer aqui? Ele disse: pastor, Deus mandou vir aqui lhe entregar a chave desse carro. Ele disse, e eu disse: mas e você? Ele disse: não, Deus me deu um novo e mandou ele entregar esse. E eu não tinha comentado nada com ninguém de que eu estava orando por um carro. E eu ganhei um Corcel 2. Naquela época era coisa de luxo. Eu ganhei um Corcel 2, lindo. Azulzinho clarinho. Deus faz essas coisas. Eu estou falando aqui de coisas materiais, mas para você entender que é assim que Deus faz. Não sendo repetitivo, mas alguns meses atrás aí eu estava sem saber se eu ia viver, se eu ia morrer. Entrei em depressão. Oh Deus, tem misericórdia da minha vida. Eu não queria morrer agora, deixar essa mulher aí solteira. Vai chegar alguém para pegar. E meus netinhos? Estou aqui. O exame disse que eu não tenho mais células cancerígenas, eu creio nisso. O azeite encheu, parou e sobrou. Grava essas coisas. Coloca no seu coração que quando você pede, Deus manda servos, profetas, para ser resposta em sua vida. Presta bem atenção, cuidado com quem você compartilha a sua necessidade. Compartilhe com servos de Deus. Porque aqueles que não são servos de Deus não querem a sua alegria, não querem a sua felicidade, são invejosos. Compartilhe com servos de Deus, que tem relacionamento com Deus. Uma outra coisa que eu acho fantástica nesse texto é que quando ela vai procurar vasilhas, ela chama os filhos e diz: vamos juntos procurar vasilhas. E quando ela está ali enchendo o azeite, ela está com os filhos. É a família, é a sua família que Deus tem dado para a sua honra, que Deus tem dado para respostas ao seu coração. É com a família que você tem que contar. É com a família que você tem que entender que é o projeto de Deus para a sua vida. Compartilhe com os servos de Deus. Eles têm a resposta de Deus. Eu costumo dizer uma coisa: às vezes a gente pede a Deus amigos e Ele nos manda anjos.
O azeite que você precisa é a resposta de Deus para a sua vida. As vasilhas que você precisa são o seu coração, os teus joelhos, a tua mente, a tua vida, à disposição daquilo que Deus quer derramar em você. Entenderam isso? O azeite encheu, o azeite parou e o azeite sobrou. Nunca se esqueça. E no dia que sobrar, se eu estiver por aqui, chega no meu ouvido e diz assim: pastor, o azeite sobrou. Nós vamos glorificar a Deus juntos. Amém? Baixe a sua cabeça. Ó Deus, Tu conheces o nosso coração, Senhor. Não sei o que se passa agora na vida de nenhum dos Teus servos, de nenhuma das pessoas que estão aqui. Eu só sei de uma coisa: nós precisamos de Ti. Uns precisam mais, outros precisam menos. Talvez outros, neste exato momento, nem estejam precisando. Mas eu coloco diante de Ti estas vidas. Se há necessidade agora, Senhor, de que seja e que aconteça um relacionamento com Teu Espírito Santo, contigo, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, convence agora essas vidas, convence agora esses corações. Se Tu não existisses na vida daquela viúva, se não houvesse convicções de Deus em seu coração, ela não teria recebido aquela bênção. Há uma necessidade, Senhor. O nosso relacionamento contigo redunda em bênção, redundam em glórias, redundam, Senhor, em milagres, em cura. Ó Deus, abençoa agora as nossas vidas, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Continue com os seus olhos fechados. Nós vamos cantar bem suavemente. Cantar bem suavemente, Vinícius. Você vai cantar bem baixinho e vai continuar orando. Eu queria convidar aqui à frente a equipe de intercessão. Queria que você estivesse aqui à frente, por favor. Coloque a sua mão no ombro do irmão que está do seu lado. Se você tiver alguém do seu lado, coloque o seu braço. Isso. Os planos que foram embora, os sonhos que se perderam. O que era festa e agora é tudo que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me, põe teu azeite em minha dor, restitui e leva-me às águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma, restitui. Eu queria sugerir agora que você rasgasse o seu coração. E quando a gente entrar no refrão restitui, eu queria que você abrisse
um volume que você estrondasse esse santuário cantando restitui. Mas que isso brotasse lá de dentro, tá certo? Vamos começar de novo. Vai lá. Olha bem, quando a gente for cantar restitui, você vai ficar em pé. E nós vamos rasgar. Bem suave ainda. Sonhos que se perdeu, o que era festa e agora é lucro do que já morreu. Podes pensar que é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor. Fica de pé agora, bem grande, bem alto. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Pode cantar mais alto. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. E o tempo que roubado foi, não poderá se comparar. Tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um Aleluia! ressuscitar e restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me, Senhor, põe teu azeite. Restitui e leva minhas águas. Aleluia! Lava-me, Senhor, E refrigera minha alma. Eu quero agora que você esteja orando. Aqui há pessoas que estão precisando muito das nossas orações agora. Deus conhece elas. E aqui há vidas que precisam hoje entregar os seus corações a Jesus. Eu quero saber se você hoje quer se relacionar com Jesus Cristo. Se você hoje entendeu que é uma questão de relacionamento com Deus, que é um Deus relacional. Se você hoje entrega o seu coração, a sua vida a Jesus, levanta a sua mão bem alto. Levanta os seus braços, seu braço agora bem alto. Eu vou entender que você está dizendo: eu entrego a minha vida a Jesus agora. Há alguém que entrega a sua vida a Jesus agora, em nome de Jesus? Levante uma de suas mãos agora. Pode levantar. Se você está fazendo essa decisão. Alguém que estava afastado de Jesus até hoje, e Deus trouxe você aqui para ouvir essa mensagem, e Deus hoje quer que você retome um relacionamento com Ele. Você quer hoje fazer isso em nome de Jesus? Levante uma de suas mãos agora. Levante o seu braço agora. Nós queremos orar por sua vida. Há alguém? Nós vamos cantar só mais uma vez. E enquanto nós cantamos, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Se você está se reconciliando com Jesus, se você está entregando a sua vida a Jesus hoje, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente, numa atitude de compromisso com Jesus, numa atitude de entrega. Eu quero me relacionar contigo, Senhor, porque aquilo que eu perdi, aquilo que foi embora, eu quero que me seja restituído pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu perdão. E Deus hoje vai começar uma obra de restituição na sua vida.
Então, enquanto a gente está cantando, sai do seu lugar e venha. Ao irmão que está do lado de alguma pessoa que você conhece, que está nessa situação, o abrace agora e diga: meu irmão, eu vou com você. E venha com ele aqui à frente. Nós vamos orar agora pelo que Deus está operando aqui. Eu tenho certeza em muitos corações e muitas vidas. Vamos lá, Vinícius. Sai do seu lugar e venha. Você quer fazer a entrega da sua vida a Jesus hoje? Tome coragem e venha. Venha, sai do seu lugar e venha. Leva-me às águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Senhor Deus, tenho certeza, Senhor, que corações nessa noite tiveram um encontro contigo. Que foi uma noite, Senhor, em que a Tua palavra falou a muitos corações. A Tua palavra não volta vazia, Senhor. Ela não volta vazia. O nosso desejo é que tenha sido a noite de relacionamentos refeitos, de vidas transformadas, de reconstrução de vidas. Tudo isso para a honra e para a glória do Teu nome e em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Pode sentar. Aleluia, glória a Deus.